Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h02. Olá, bom dia. Terça-feira, 26 de setembro. Já começou a primavera com cara de torre do verão. Está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até as 10 da manhã aqui na Jovem Pan News Piracicaba, a sua 99,5 FM. Que bom ter você comigo aqui neste bate-papo que está no ar toda terça-feira, sempre a partir das 9 da manhã. Aqui tudo é feito para você ficar bem informada o tempo todo. Muito, muito obrigada pela sua companhia. E só para lembrar, para ouvir a nossa programação de forma rapidinha e fácil, baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba, que você encontra na Play Store e na Apple Store. Assim você fica ligado na única emissora com notícias 24 horas de toda a região. E para falar com a gente, você pode usar o nosso WhatsApp. Fala comigo aqui no 971482932. Vamos repetir, Bruninho? 971482932. Ó, tem também o direct do nosso perfil no Instagram, lá o @Jovem Pan News Piracicaba. Fica lá com a gente também. Tem também meu perfil no Instagram, o @Papo com Cris. Você também fala comigo lá. Olha, tenho recebido bastante mensagens de ouvintes. Estou feliz com isso. E se você perdeu um programa, pode conferir o meu arquivo lá no canal do YouTube, o Papo com Cris. Tá tudo lá. O programa tá com quase um ano, tá tudo lá arquivadinho, bonitinho, tá bom? Vai ser um prazer. Se inscreve lá, aciona lá o sininho, se inscreve no canal e fica comigo. Bom, sem mais delongas, eu quero dizer pra você que o Elas na Pan desta terça-feira tá imperdível. Eu tô esperando a Karina Piscinato chegar aqui na bancada, ela não chegou ainda. Às vezes ela se enrola e não vem. Mas eu tenho convidadas maravilhosas e você não vai querer perder nem um minutinho desse... Olha quem chegou! Bom dia, meninas. Bom dia, Karina Piscinato. Vou te abandonar. Eu achei que você vai me abandonar mesmo? Desculpa, eu tô indo num cliente. Boa sorte, então. Bons negócios. Obrigada. Pra você. Obrigada. Beijo, gente. Até terça que vem. Beijo, meninas. Karina Piscinato, queridona. Bom, mais uma. Tia Salete, um beijão. Tia Salete ligadíssima sempre. Tia Salete, pra quem não sabe, é minha mamã, que é minha ouvinte mais fiel, claro, né? Muito bem, fica comigo. Eu sou Cris Sanches e tá começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Na última quinta-feira, dia 21, o Tribunal do Júri condenou Anderson dos Santos Andrade a mais de 29 anos de prisão pelo assassinato de Carolina Dini Jorge. Ele covardemente esfaqueou a ex-mulher quando ela aguardava a saída da filha do casal em frente a uma escola no bairro São Dimas. Isso aconteceu em 24 de março do ano passado. O covarde assassino fugiu e uma semana depois ele foi capturado no Rio de Janeiro. O feminicídio ganhou repercussão nacional. Na semana passada, justiça foi feita, em grande medida graças ao trabalho impecável do promotor Dr. Aloysio Maciel Neto, que esteve aqui no dia seguinte dando uma entrevista exclusiva para o Jornal da Manhã, e também da advogada e assistente de acusação, a doutora Jussara Moretti. Ela atendeu ao nosso convite, hoje está aqui para contar um pouco sobre esse trabalho importante, falar sobre a carreira dela, esse trabalho que culminou na condenação desse assassino. Bem-vinda, doutora Jussara. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Cris, é uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho também outra convidada especialíssima, ela é bióloga pela Unesp, ela é mestre em fermentação pela USP, manda muito bem na cozinha e é especialista em panificação.
Ela faz o maior sucesso no Instagram com seu perfil, @Cozinha da Nise. Ela tem outros perfis também. Eu tô falando aqui da querida Denise Aranha. Nise, bem-vinda. Obrigada por atender o nosso convite. É uma alegria ter você aqui, viu? Eu que agradeço, Cris. Fico muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, gente, vocês sabem, né? Aqui só tem mulherada de primeira linha, gente que faz sucesso, gente que é engajada em causas, gente, né, da melhor qualidade. E eu quero começar esse bate-papo com a doutora Jussara. Eu queria que ela contasse pra gente, doutora, um pouco sobre a sua carreira. Fala um pouquinho sobre a sua carreira no direito. Ela tem carinha de menina, viu, gente? Ela tem carinha de menina, mas parece que a carreira é longa. Conta pra gente, doutora Jussara. Eu sou formada em Direito pela Unimep, me formei em 2002, então já são 20 anos de advocacia aí. Fiz uma pós-graduação em Tribunal do Júri e agora estou fazendo em Direito de Família. Quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa de comunicação em São Paulo, Cris, e fazia bate e volta toda semana, né? E eu tinha a intenção de seguir na carreira criminal, né? Ser uma criminalista. E eu não sei o que aconteceu, que a vida foi me levando pro direito de família, né? Então, hoje, a minha carteira de clientes é de mulher, a maioria de mulheres que estão se separando. Ah, essa é a sua especialidade. É a minha especialidade, né? Estou fazendo agora uma pós em Direito de Família e Sucessões, né? E seguindo aí com foco nos divórcios. Você deve ter muito relato de mulheres que estão se separando em decorrência de violência, de relacionamentos abusivos. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou mesmo. Só acaba o amor mesmo e vamos cada um para um lado? Como é que é? Como é que você sente isso? Vai cada um para um lado, assim. Existem, lógico, muitos casais que entram num processo de divórcio consensual, muito conversado, né? Sem muita briga. São exceções? Mas é difícil. São exceções, difícil. Pelo menos no meu escritório, a maioria que chega já vem com uma carga muito pesada, né? De brigas, de agressões. Às vezes a mulher não sabe que está sofrendo uma violência, né? Eu já tive casos no escritório de ouvir a história da cliente e ela está sofrendo uma violência patrimonial, né? Não tem acesso ao dinheiro do próprio trabalho. Então, isso acontece mesmo, acontece doutora? A pessoa muito. Teria independência financeira, tem uma carreira, tem um trabalho e não é dona do próprio dinheiro? Sim. Existem mulheres que são vítimas nesse nível. Sim, eu tive uma cliente que ela depositava todo o salário dela na conta do marido. Meu Deus. Né? E ele que juntava lá com o dinheiro dele, ele que administrava tudo. E isso não é incomum. Acontece muito. Até pode, mas você tem autonomia para gastar, né? Para então, usar esse dinheiro, né? Não é verdade? E às vezes, quando você vai se divorciar e toma pleno conhecimento da sua vida financeira, você vê que você não vivia tão bem financeiramente. Né? Tem muitas mulheres que descobrem que estão endividadas na hora do divórcio. Meu Deus, não tem nem ideia. Ainda existe aquele perfil de mulher que não tem a menor ideia de como é que se paga uma conta, o que é um boleto, como é que a vida prática das despesas da casa, ela fica totalmente alheia. Existe muito isso ainda? Não. Existe, claro. Uhum. Mas hoje em dia a mulherada já tem a sua independência, a maioria já está trabalhando, tem seus afazeres, sua independência, sua autonomia, né? Ainda que seja uma dona de casa, ela tem autonomia. A mulher hoje raramente se vive assim, alheia ao cotidiano, né? Eu postei hoje no meu perfil, ontem à noite, na verdade, tem uma jornalista que eu gosto muito, ela tem um canal no TikTok, e ela fala especificamente para mulheres, né? Ela tem um nome super difícil, eu não vou me lembrar aqui, ela tem um sobrenome bem difícil.
Mas eu adoro as falas dela. E ontem ela falava para a mulher assim, ensine sua filha a ter independência financeira. A Nise está balançando a cabeça. Você viu no meu perfil, Nise? Eu acompanhei. A Nise tem uma filha também, assim como eu, uma filha única, né? Filha única. E a gente vai nessa linha de crie suas asas e seja independente, né? Você também está criando a sua dessa forma, né, Nise? Importante, né? Muito importante. Doutora, me conte uma coisa, como é que foi, está me falando aqui nos bastidores, né, que você é amiga da família Dini Jorge, e foi, né, você entrou no caso, Carolina Dini Jorge, foi assistente de acusação. Conta um pouquinho pra gente essa história. Você conhecia a Carolina desde a adolescência, é isso? Eu conheci a Carolina, a gente tinha uns 12 anos, mais ou menos. Ela era vizinha de uma grande amiga minha, então toda vez que eu ia na casa da minha amiga brincar, assim, a gente, né, entrando na adolescência, a gente chamava a Carol para brincar na rua. Ela morava ali no bairro Vila Independência. Então a gente tinha esse primeiro contato. Depois conheci o irmão dela, o Rodrigo, que esteve aqui também. Uhum. O Rodrigo é um grande amigo, querido meu, assim, há quase 30 anos. Então, eu tenho uma proximidade com a família, sim. E como é que foi que você entrou no caso, né? Quer dizer, ocorreu o assassinato, imagino, né? Abalou a sociedade de uma forma geral. Imagina as pessoas mais próximas. Como é que você ficou sabendo do assassinato dela? Na verdade, foi assim, a Carol me procurou em fevereiro, para dar entrada, um mês antes, para dar entrada no processo de divórcio dela. Ela já estava separada de corpos por força de uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. O Anderson foi retirado do lar conjugal pela polícia, né? Então, ela já tinha procurado diversos advogados e ninguém assumia o caso dela. Por quê? A gente não sabe dizer se era o porquê. Nem ela sabia me explicar, porque eu falava assim, mas você não foi no advogado tal? Eu mando mensagem, ele não me responde, eu não cheguei nem a assinar nenhum documento com ele. Então, ela estava assim, desde de outubro, quando teve a separação mesmo de corpos, né, que ele foi retirado do apartamento, ela estava procurando alguém para entrar com os processos e regularizar todas as questões, inclusive das crianças, de pensão, visita, tudo. Então, ela me procurou para fazer o divórcio dela. Já tinha feito o divórcio do Rodrigo, irmão dela, há cerca de 1 ano antes. E o Rodrigo que falou para ela, vai lá, procura a Jussara. Ela que fez o meu divórcio, foi tudo bem. Né? Do Rodrigo, outra situação, porque foi um divórcio consensual, ele se dá super bem com a Dani. Enfim. Então, aí a Carol começou a me contar o relato dela, da vida dela, de todas as violências que ela estava sofrendo. E eu fiquei, assim, indignada, porque desde outubro, na minha cabeça, né? Desde outubro você podia estar já com a sua vida regularizada, recebendo pensão das crianças, né? Assim, do ano anterior, que foi quando ele foi tirado, você falou que ele foi tirado pela polícia, né? Outubro, final de outubro, começo de novembro de 2021, né? Por conta de agressões, a polícia retirou ele com todos os pertences dele do apartamento, né? E aí ele foi para casa da mãe dele, foi morar com a mãe dele. E não podia se aproximar dela, porém vivia rondando o condomínio, né? Tinha que manter uma distância, se não me engano era 100 metros. Então ele ficava sempre na esquina, de olho nela, de olho nas crianças. Só 100 metros? Não vou me recordar de cabeça agora. Mas são metros mesmo, já ouvi falar de 250 metros, 100 metros. E aí eu comecei a dar entrada nos processos da Carol. No mesmo mês que ela me procurou, ainda me lembro que eu ia sair de férias, ia viajar com meu marido. E eu deixei tudo pronto antes de viajar, deu uma correria. Distribuí o processo de divórcio dela, já pedindo alimentos para os filhos, tudo no mesmo processo, né? Para buscar uma rapidez aí na tramitação. E aí eu falava com ela diariamente, porque eu sabia de tudo, né? Que da violência que ela estava sofrendo, ela me detalhou tudo. Então eu tinha uma preocupação constante, se tiver alguma cliente minha ouvindo, eu faço assim, Cris, em caso de que tem violência, eu deixo meu telefone pessoal com a cliente.
Você está disponível para cliente? 24 horas por dia, entendeu? Então, eu falava com a Carol todas as noites. Se um dia ela demorava um pouquinho mais para me chamar, eu já ficava preocupada. Eu mandava para ela uma mensagem de texto. Onde você está? O que aconteceu? E aí, enfim, conseguimos 5 liminares no processo de divórcio. E aí pedi uma liminar de um bloqueio de um valor que estava em conta bancária do Anderson, né? Ou seja, é a violência patrimonial aí que a Carol não tinha acesso a esse dinheiro. Estava precisando, porque ele não ajudava financeiramente com nada. Ela não tinha acesso ao próprio dinheiro? Ela não tinha, ele puxou tudo para a conta dele e ela não tinha como utilizar, né? E era uma funcionária da Exalc, uma mulher com salário, toda a reserva financeira que eles tinham estava numa conta do Anderson. Entende? Aí eu pedi o bloqueio dessa conta e fui ao fórum, despachei com o juiz. Ele já fez o bloqueio lá pelo sistema Sisbajude na hora, bloqueou o valor da conta. Mandei uma mensagem para ela, falando, olha, conseguimos o bloqueio da conta, tal, né? Porque ela estava precisando também de dinheiro para viver, né? Uhum. Quando eu estava saindo do fórum, eu recebi um telefonema do André, o filho dela. Uma ligação ruim que caía muito, ele estava chorando demais, muito nervoso. E eu perguntei onde que ele estava. O André também tinha acesso direto ao meu telefone, falar comigo 24 horas por dia. Ele estava no colégio, eu fui buscá-lo no colégio. E eu cheguei lá junto com a viatura da polícia, né? Então, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu tinha falado com a Carol fazia uns 20 minutos. Você falou com ela 20 minutos antes dela ser assassinada? Um pouquinho antes, Nossa, ela estava na Exalc ainda. Doutora, a sua presença, então, no tribunal do júri foi uma coisa realmente... Uma pena não ter assistido esse julgamento, mas, assim, você não foi só uma assistente de acusação, você participou de todo esse processo mesmo, pré-assassinato, né? Você vivia os problemas da cliente, né? Sim. Né? Impactante. E aí eu que fui buscar o filho dela na escola, depois fui para casa da mãe dela com ele. Estava junto quando a filha menor recebeu a notícia. Foi um dia muito, muito, muito difícil. Não vou esquecer nunca mais, e nunca mais eu quero passar por isso. Eu imagino. Eu imagino porque eu recebi, como jornalista, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu tenho nos meus contatos, nem uma pessoa íntima, mas essa pessoa me ligou chorando. Eu acabei de ver um corpo esfaqueado na frente da escola X, tal. Eu não gosto de ficar repetindo, porque é uma escola tão maravilhosa, conceituada, uma escola pública. E vai apurar o que aconteceu. E foi assim, muita gente ficou muito impactada, porque era um horário de muito movimento, né? Saída da aula. Escola, né? Saída da aula. De lá para cá, aí ele foi capturado, de lá para cá, e aí você entrou no caso, quer dizer, você já entrou, então, a gente como tinha é que você audiência, se tornou uma assistente de acusação? A gente tinha audiência marcada para o dia 25, Carol morreu no dia 24, né? Então, em vez da audiência, eu fui para o velório dela. E desdobramentos do que aconteceu foram muitos, então teve processo para receber saldo de salário, teve processo para vender carro, teve processo de tutela da filha menor de idade, porque alguém tem que ficar responsável por ela, né? Então, de processo de divórcio, eu fui parar em 8 processos. Nossa. Né? Então, continuei meu trabalho e vou até o fim, e tenho um comprometimento pessoal com a família dela, né? Como tinha com ela. E agora já temos uma sentença aí do Tribunal do Júri, né? Eu acredito que com isso a gente vai conseguir desenrolar várias coisas aí, processualmente falando, né? E entrei como assistente de acusação no caso do processo do Tribunal do Júri, né, do crime de feminicídio. Foi a primeira vez que você atuou
como assistente de acusação no Tribunal do Júri? Sim, como assistente de acusação foi a primeira vez. Eu já praticamente não atuo na área criminal, né? E como é que é o trabalho no assistente de acusação? Você tem lá o promotor que representa a sociedade, que pede a condenação, né, diante das evidências do crime. No caso do assistente de acusação, qual é o papel dele? O assistente de acusação tem o papel de representar a família da vítima. Então, eu sou uma advogada contratada pela família da Carol para representar a família no processo, né? Trazer o olhar humano, né, de quem não está mais aqui para falar. Doutora, quais foram os momentos mais difíceis nesse processo? Assim, pessoalmente falando ou profissionalmente, o que é que pegou mesmo, assim, falou, puxa, isso está difícil, isso está desafiador, isso está mexendo comigo? Olha, desse caso especificamente, praticamente todos os dias são difíceis, né? É muito difícil. O dia que aconteceu foi muito difícil, né? Ter que falar com a família dela, apoiar as crianças. Foi um dia muito difícil. Depois disso, nós passamos por um período de 6 dias em que o Anderson ficou foragido. E nós não sabíamos, ninguém sabia onde ele estava. A polícia agiu bem rápido, né? E aí acontece o seguinte, Cris, quando acontece a pessoa está foragida, a polícia recebe muita pista falsa também, sabe? De gente que acha que viu e não era, né? Ele. Então, a gente tinha aí um inquérito sigiloso, a doutora Olívia, da Delegacia da Mulher, que estava aí tocando, maravilhosa. Um beijo para a doutora Olívia. Ela não passava nem para mim as informações, porque ela falava assim, eu não vou te falar, porque isso daqui é informação que não pode vazar, senão a gente perde a pista dele. Então, foi um trabalho maravilhoso que a polícia fez, daqui, em conjunto com a Polícia de São Paulo, né? Foi capturado lá no Rio de Janeiro, tirando o documento falso para ir embora do país. E acredito que se a gente não tivesse bloqueado esse dinheiro da conta pela ação de divórcio, talvez ele tivesse ido embora mesmo, né? Porque a gente acabou desmonetizando ele, né? Então, esse período de 6 dias também foi muito difícil, né? Achei até que era adequado tirar as crianças daqui, conversei muito com a família, né? Porque a gente tinha medo dele voltar, porque ele ameaçou o filho, ele ameaçou o Rodrigo. Então, era uma família sob tensão. Qual é a idade do filho? Na época, ele estava com 18. Agora, ele tem 20 anos. E a menina está com? 12, se não me engano. 12, eu tinha 10 na época. Tinha 10, né? É muito triste. Muito triste. Foi um ato que acabou, né, arrasando uma família toda, uma comunidade toda, uma coisa assim, realmente. E esse ano já são 6 feminicídios, né? A gente pega o caso da Carolina, porque houve uma grande repercussão, enfim, por uma série de motivos, né? Todos os feminicídios que acontecem impactam e arrasam famílias e ferem a nossa sociedade, né? É uma coisa muito, muito difícil da gente entender por que eles acontecem. Eu tenho uma última pergunta a te fazer, antes da gente ir para o nosso bloco comercial, doutora. Quais foram os momentos no julgamento que mais te impactaram? Quando é que você viu esse assassino pela primeira vez depois de ele cometer esse crime? Então, no tribunal do júri, uma coisa que fica muito evidente é a frieza dele, né? Porque ele fez um discurso lá que ele era um ótimo pai e não sei o quê, mas ele não derruba uma lágrima, ele não esboça um sentimento. De remorso nenhum. Nenhum. E ficar na frente de uma pessoa assim é impactante pra gente, né? Sem um resquício de humanidade. Não, é selvageria pura. Pura. Porque ali não tem amor nenhum, não tem... É só violência. E nada de laudo de transtorno mental. Não. O assassino não tem nenhum traço de transtorno ou problema mental. Não, problema mental nenhum. Ele é um cara super inteligente, ele trabalhava, ele fala 2 idiomas, ele é formado em curso superior.
É intrigante e a gente espera que realmente essa pena que vocês vão recorrer, vão pedir aí para que ela seja acrescida de mais alguns anos, realmente a justiça atenda. Eu vou pedir licença para vocês, para os nossos ouvintes, a gente vai para o break e daqui a pouquinho a gente volta com mais Elas na Pan. Elas na Pan. 9h32. A psicóloga Crisolina encerra hoje a série de reflexões sobre o Setembro Amarelo, um mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. Podemos soltar o Cuca Legal? Vamos lá? Cuca Legal. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Fechando o nosso mês, nossa última terça-feira do mês de setembro, eu vou deixar uma reflexão para todos nós. Quantos de nós estão julgando quem está sofrendo por algum transtorno mental? Um transtorno mental pode ser uma simples ansiedade, ou uma ansiedade que virou um pânico, pode ser uma depressão leve, moderada, compulsões, burnout, estresse. Tudo isso faz parte de um conjunto de patologias que muitos de nós vivem ou tem algum conhecido que vive. Quanto é mais fácil eu pegar e eu julgar o outro do que estender a mão e tentar ajudá-lo de alguma forma. Muitas vezes eu chego para o meu marido, minha esposa, larga a mão, isso é frescura, vai trabalhar que isso passa. Quem nunca ouviu isso ou quem nunca ouviu alguém falando para alguém isso? Menosprezando, ignorando e dando devido valor àquilo que a pessoa está sentindo. Quantos e quantas de vocês estão perdidos, que não sabem como lidar com o filho adolescente em 2023, com uma criança, como é certo, o que é certo, o que é errado, dar celular, não dar celular, quando dar e por que não dar. Gente, nós vivemos nesse mundo mediante desafios, e é um desafio a cada dia. Então, todos estamos passando por algum desafio interno, todos nós. Eu posso muito bem ser empático com o sofrimento do outro e chegar a uma simples pergunta: tá tudo bem? Você tá precisando de alguma ajuda? Se a pessoa falar não, tá tudo bem, fala, se precisar eu tô por aqui. Não precisa ser psicólogo ou psiquiatra para ajudar, precisa ter empatia. Na verdade, é ser um amigo, uma mãe, um pai que ouve a dor do outro e não julga. E respeita e vai dar conselhos dentro daquilo que ele consegue, dentro daquilo que ele sabe que para ele funcionou. Gente, saúde mental é fundamental e não adianta eu ter a saúde física ok e a mental eu estou sofrendo. Para nos sentirmos bem, nós temos que tentar o equilíbrio entre as duas, a mental e a física. Eu me chamo Cristiane Zulini, sou psicóloga. Meu Instagram é @CristianeZuliniPsicóloga. Uma boa semana para todos. Até mais. Elas na Pan. Já são 9h35, o relógio andando rápido e a gente querendo dar conta de toda a pauta aqui do Elas na Pan, com essa mulherada incrível que está aqui hoje no nosso estúdio. Eu estou falando aqui hoje, recebendo aqui hoje a advogada Jussara Moretti e a chefe especialista em panificação, Denise Aranha, com quem eu vou ter o prazer de conversar agora. Denise, mais uma vez, obrigada. A gente tinha combinado uma outra data, eu tinha pedido para você uma outra data, falou, Cris, estou fazendo consultoria, tá corrido, não consigo, e hoje finalmente você conseguiu, né? Obrigada, sim, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Cris. Ô, Nise, eu queria que você falasse para minha audiência um pouco sobre o seu... Eu te apresentei aqui como bióloga formada pela Unesp, especialista em fermentação, mestre em fermentação pela USP. Conta um pouquinho essa história pra gente, dessa carreira acadêmica de respeito aí. Conta pra gente. Então, Cris, quando eu estava
no colégio, escolhendo, né, o curso que eu ia fazer, pensando em carreira, eu estava meio perdida, mas assim, eu sempre gostei muito da área de biológicas e eu tinha vontade de fazer nutrição também, que tem mais a ver do que a biologia comigo, né? Que está, de certa forma, ligado à alimentação, gastronomia. E aí, eu prestei biologia em algumas universidades e nutrição em outras, né? Aí, passou o vestibular, eu não tinha passado, eu fiquei numa lista de espera da Unesp, de Rio Claro, para ciências biológicas. E nessa espera eu comecei a cursar nutrição aqui na Unimep. Aí cursei 2 meses, mais ou menos, estava amando o curso, gostando da universidade, já, sabe, me dando bem, fazendo prova, tudo. Chamaram em Rio Claro. E aí eu fiquei nessa bola dividida, não sabia o que eu fazia, mas tinha que tomar uma decisão no dia, né? Porque você tem que ir correndo, fazer matrícula, senão eles oferecem a vaga para outra pessoa. E eu fui, né? Decidi pela biologia, fui para Rio Claro. E, assim, foi muito bacana ter feito esse curso, eu gosto muito dessa área, tudo. Mas, quando eu fui concluindo o curso, eu já fui puxando, né, minha especialização, tentando puxar isso mais para a área de alimentos e de nutrição. Aí eu descobri um departamento aqui na Exalc de tecnologia de alimentos, consegui um orientador lá, já fiz meu trabalho de formatura aqui em Piracicaba, né? Já concluí o curso aqui, assim, a parte de trabalho de formatura. O TCC, o famoso TCC. Na época a gente falava TCC. E aí, já engatei a pós nesse departamento de tecnologia de alimentos na área de fermentação alcoólica. Que é uma referência, inclusive, né, no Sim. Brasil, né? A fermentação aqui na Exalc é um negócio... Sim, né, são professores muito conceituados, que todos trabalham, a maioria trabalha nessa área de consultoria de usina, né? Inclusive meu orientador. E aí eu fiz, então, a pós-graduação na Exalc. Nesse meio tempo eu me casei, engravidei e minha filha nasceu quando eu estava concluindo o mestrado, a dissertação de mestrado. E aí eu dei uma parada. Agora, a gastronomia, ela está presente na minha vida desde sempre, né? Eu sempre gostei de cozinhar, acompanhar minha avó, minha mãe cozinhando. Isso, assim, eu era... conhecida na família como a menininha que gosta de cozinhar, né? Que interessante. E parece que é sempre assim mesmo, né? Quem tem esse talento para cozinha é uma coisa que traz do berço mesmo, traz né? do berço, sabe? De querer, com 5 anos, ficar acompanhando minha mãe, produzir as coisas. Ela cozinhava muito bem, ela tinha a profissão dela, o trabalho dela, mas ela sempre gostou, aprendeu com a mãe dela a cozinhar e sempre gostou de fazer as coisas pra gente, preparar a festa de aniversário. Eu sempre estava ali acompanhando porque eu gostava, né? E aí você quis retornar às atividades, depois de ter a sua filha. E aí isso continuou, né? Na adolescência eu fazia as coisas, na faculdade eu era, né, na República, a pessoa que cozinhava, que fazia pizza, que as pessoas me chamavam para fazer as coisas. E aí, depois quando começou essa coisa de rede social, eu... né, criei o Instagram, era tudo mais hobby mesmo, né? Eu fazia muita coisa em casa, mas era um hobby. Então, criei um blog onde eu colocava as minhas receitas, tinha um blog legal, as pessoas acessavam, isso começou a ser divulgado quando surgiu o Facebook, depois veio o Instagram, eu, assim, tô no Instagram desde que ele começou, né? E era mais um hobby, uma brincadeira. Mas aí começou, eu tive a ideia de, falei, nossa, eu podia dar uns cursos na minha casa mesmo, né? E comecei com alguns cursos nem trabalhava com panificação. Comecei a dar curso de risoto, como preparar risoto. Eu me lembro disso, né? Lembro. E aí, nessa época, eu conheci a proprietária da Nutris Gastronomia, que era uma escola de gastronomia, né? A Tati Guidotti. E ela começou a me convidar para dar cursos lá, né? E eu dava curso de risoto, depois começou a me chamar para dar curso infantil, que eu sempre gostei também de trabalhar com criança e tal. E nessa época eu comecei a estudar panificação. Comecei a estudar, comecei a produzir, né? E daí comecei a dar alguns cursos na minha casa também, na área de panificação.
E foi um tempo assim, até que eu resolvi ter um espaço criado especialmente para isso, né? E conheci um pessoal que estava precisando alugar um espaço lá, um salão de beleza. Você tem um espaço próprio hoje, porque eu fui na sua casa, inclusive, uma vez para uma matéria na revista Tutti, né? Uma casa linda, por sinal, e você muito bem, né? Você sabia casar muito bem a atividade com a dinâmica da casa. É muito, muito bacana. E hoje você tem um espaço próprio. Hoje eu tenho um espaço próprio. Que legal. Onde eu produzo e eu realizo esses cursos de panificação. E a fermentação, né, sobre a qual você se tornou mestre, isso deve ajudar muito no teu trabalho hoje, né? Ajuda, né? Meu trabalho era voltado para fermentação aplicada à produção de açúcar e álcool. Entendi. Mas, né, os princípios as leveduras, elas são bem familiares para mim, né? Porque eu estudei bastante isso, então isso ajuda a ter uma noção melhor. Doutora Jussara, gosta de pão? Eu adoro, né? Ai, eu também. Pena que engorda. Não, eu amo pão. Eu acho, assim, uma das coisas mais fantásticas. É um alimento sagrado, é um alimento com tantas possibilidades, né? Ontem eu estava até com meu marido numa padaria e ele falou, olha que diversidade, assim, os pães na vitrine de uma diversidade enorme. Isso é muito legal, né? E as pessoas parece que estão dando mais valor hoje, né? Nossa. Tem a turma do intolerância a glúten, porque glúten inflama e não sei o quê. E tem o pessoal que curte o artesanal, aquilo que é feito de forma... Paga mais por isso, né, Nise? A fermentação natural, né, surgiu aí, ganhou bastante espaço. A gente tem várias padarias já especializadas em fermento natural em Piracicaba, né? E também as padarias com os pães sem glúten, sem lactose. Tem também, né? Para intolerantes, né? Você produz também? Não. Para esse público, não. A própria fermentação natural eu faço, mas assim, para mim, na minha casa, eu gosto de fazer, até tenho alguns cursos, já ensinei o pessoal a fazer fermento natural, mas os meus cursos são com fermento biológico mesmo. E eu ensino uma técnica de longa fermentação usando fermento biológico. Então, é uma quantidade de fermento reduzida e uma longa fermentação. Então, não é o fermento natural, mas não deixa de ser também um método que produz um pão mais leve, mais saudável por conta desse processo. A fermentação natural, ela tem essa vantagem? Sim, porque o fermento biológico, ele não deixa de ser natural, né? É um organismo vivo, mas ele é produzido industrialmente. O fermento natural, você mesmo prepara a partir de água e farinha, uma mistura que você faz em casa, você deixa lá essa mistura fermentando e as bactérias e leveduras, elas vão contaminando essa mistura e a partir daí, cresce o fermento e surge o fermento. Bacana. E como é o seu trabalho hoje? O que é que a Nise faz? Quer dizer, você me falou outro dia, eu estou fazendo consultoria para um restaurante X, um restaurante chique aqui da cidade, deve estar fazendo com outros. Como é que é o seu trabalho hoje, Nise, dentro de tudo isso que você desenvolveu ao longo desse tempo? Certo. Então, eu tenho trabalhado com produções artesanais de pães e alguns doces, né, bolos, uma produção pequena que eu publico no meu Instagram de pães. Sob encomenda ou é uma coisa que você produz e fala, gente, tem isso aqui hoje? Isso. Tá. No início da semana eu coloco, olha, pessoal, vou ter tais fornadas nessa semana. E aí as pessoas vão reservando, né? E é uma produção pequena, então esgota, sabe? Assim, eu coloco na segunda-feira, na quarta-feira eu já tô falando... para comer o pão da Nise. É mais ou menos isso. Mas aí, além disso, eu tenho a programação dos cursos e na pandemia surgiu essa oportunidade de fazer os cursos online. Ah, que legal. Né? Que foi, assim, maravilhoso, porque eu consigo atender pessoas do país inteiro, fora do país. Eu tenho alunas nos Estados Unidos, brasileiras, né? Que estão morando fora, me procuram e, assim, que estão produzindo, vendendo fora do país. Isso que eu ia te falar. Isso que você faz traz a possibilidade de ganho extra, ou até de ser um negócio mesmo para mulheres, né? Mulheres e homens, mas eu creio que mulheres sejam maioria ou não? Tem homem também que me procura, que vem fazer o curso, mas a grande maioria é de mulher. Então, sim, isso acontece muito. As pessoas me procuram porque falam, olha, eu preciso
trabalhar, eu preciso começar a produzir alguma coisa, né? E aí e esses meus cursos, eles são eu divido em módulos, então você vem para aprender um tipo específico de pão, tá? Então é curso de pães doces, de pães salgados, de pizza, de esfirra, são módulos separados. São cursos muito práticos, de 3 horas, que a pessoa vem, ela prepara a massa dela, enquanto eu preparo, cada um prepara a sua, nesse grupo, são grupos pequenos, de no máximo 8 pessoas, e é para aprender mesmo, entendeu? Ela não tem como não sair fazendo pão. E qualquer pessoa consegue? Eu, por exemplo, eu não sei fazer brigadeiro, Anísia. Eu consigo fazer pão? Consegue. Você jura que você consegue me ensinar a fazer pão? Qualquer um aprende a fazer, Cris, mas assim, precisa dedicação e treino, né? Assim, não adianta você achar que você vai chegar na sua casa e vai repetir ali o que você aprendeu comigo e já vai sair lindo, maravilhoso. É repetição, repete, vai melhorando. Tem os macetes, vai melhorando, né? A cada dia. Tudo, né? Tudo exige dedicação e treino, né? Sim. Não existe sair brilhantemente, fazendo sucesso, sem vários fracassos ou vários erros até a gente chegar no ponto certo, em qualquer coisa da vida, né? Verdade. Não é isso? Então, e em relação ao que você perguntou das consultorias, isso surge eventualmente. Já me procuraram, por exemplo, para desenvolver um pão específico para uma lanchonete. Inês, eu quero... vou começar a produzir kebab. Eu quero um pão pita especial, assim, para o meu lanche, né? Não quero comprar, até, né? Depois você vai treinar uma padaria, alguma coisa assim, para produzir para gente, porque você não tem condições de produzir, de uma produção grande assim. Mas a gente quer um pão assim, né? O exemplo é esse mesmo. Desenvolvi um pão pita especial. É muito chique isso, né? Não é? Olha o nível de preocupação e de cuidado com a excelência de um produto. Sim. Você pediu um pão sob medida para um tipo. Muito legal isso. Um tipo de específico esse tipo de prato, empresário tem que dar certo na vida, não é verdade? Verdade. É isso, muito bacana. E tá aí, graças a Deus tá dando certo. Então você desenvolve produtos também on demand, o que mais? Outra situação de consultoria é esse restaurante que me chamou, porque eles querem produzir os pães da cesta de couvert. Entendeu? Eles não querem comprar mais. Então, eu vou até lá, ensino os funcionários a prepararem, né? Fiz uma seleção de pães diferentes, artesanais, para que eles colocassem nessa cesta. E vou até lá, ensino o pessoal a produzir. E é isso. E como é que as pessoas fazem para te encontrar, para contratar, para entrar num curso ou para contratar sua consultoria? É via tudo Instagram? Via Instagram. Eu tenho Fala Instagram. Seus arrobas. Tá, o arroba de cursos é Pão de Rosa Cursos. O de produção, né, da venda de pães é Pão de Rosa _. E o Cozinha da Nise é um geralzão, assim, que eu divulgo os meus trabalhos, lindo. Que eu ponho um pouquinho do meu dia a dia. Você dá dicas ótimas. Tem muita receita lá, quem gosta de cozinhar, dá uma olhada, porque tem bastante coisa salva lá de receita. Muito legal. E é lindo de ver o feed, você cuida... Aliás, essa coisa com as redes sociais, você cuida isso desde o começo, né? Desde o começo da sua carreira. Acho que isso te ajudou bastante, né? Sim, então você até perguntou... Você até perguntou como que a gente faz para te achar. Você me achou pelo Instagram, né? Foi, exatamente. Há quanto tempo? Uns 8 anos atrás. Pelo menos. Vamos pro break e a gente volta já, Bruninho. Vamos lá? Elas na Pan. 9h54, Elas na Pan está se despedindo nessa terça-feira. Eu estou aqui com a advogada Jussara Moretti, a chefe especialista em panificação Denise Aranha, e eu quero pedir para elas aí as últimas palavrinhas, as mensagens finais para a gente fazer o encerramento. Doutora Jussara, obrigada por ter atendido a nosso convite. Muito, muito bom, né, você compartilhar com a gente sua experiência aí como advogada e como pessoa, nesse caso aí da Carolina Diniz Jorge. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Cris. Estou à disposição aí quando quiserem conversar sobre direito de família. Lembrar sempre que o divórcio não é o fim da família, é possível fazer um divórcio bacana, manter as relações e separar a conjugalidade da parentalidade. Civilidade, né? A palavra, né? Nessas situações, né? É isso que precisa. Nise,
Obrigada mais uma vez. Estou feliz de receber você aqui. Desejo sucesso para você. Dá seu recadinho final, por favor. Obrigada, Cris. Uma honra poder participar do seu programa. Gostei muito. Vou repetir, então, as minhas redes sociais para quem tiver interesse em comprar um pão artesanal, gostoso, ou quiser aprender um pouquinho mais sobre panificação comigo, tá? Então, Pão de Rosa Cursos e Pão de Rosa Underline e Cozinha da Nise. Gente, acessa porque vocês vão adorar. Eu quero deixar aqui uma mensagem de encerramento do programa com uma frase do Martin Luther King. Ele diz o seguinte: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E o programa Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu quero agradecer as minhas convidadas, Denise Aranha e Jussara Moretti, e ao Bruninho Alves, que esteve aqui comigo comandando a mesa de som. E eu espero você todas as terças-feiras aqui na 99,5 FM, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Beijo, Piracicaba e região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.